Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho aqui me chama a atenção em 2 coisas, não é? Claro, tem mais coisas, mas assim rapidinho para a gente poder entender, né? Primeiro, que tinha mais de 5.000 pessoas ali, e um garotinho que tinha os peixinhos, né, e os pãezinhos. Só dava para ele, bem dizer, mas ele colocou nas mãos de Jesus, não é? Ele não escondeu, ele não foi comer escondido, ele colocou o pouco que ele tinha, o pouquinho que ele tinha diante de 5.000 pessoas. O que é? Não é nada, absolutamente nada. Então aquele ditado que a gente diz assim: o pouco com Deus é muito. Quando a gente coloca a nossa vida, quando a gente coloca a nossa esperança, quando a gente coloca a nossa fé, quando a gente coloca a nossa família, quando a gente coloca as nossas decisões nas mãos de Deus e pede para que Deus nos ajude, gente, é tremendo. O pouco fica muito, não é? E por um outro lado, você pode ter muito, mas se você for mesquinho, se você for avarento, é como se você não tivesse nada, você coloca os pés pelas mãos. Então esse garotinho nos dá um ensinamento muito bonito da gente partilhar, da gente colocar a nossa vida, da gente colocar o nosso pouco nas mãos de Deus, e aí o nosso pouco se transforma em muito quando a gente sabe partilhar, quando a gente sabe colocar nas mãos de Deus. E a outra coisa é que eles queriam fazer Jesus rei. Jesus não queria ser rei coisa nenhuma, não é? Eles queriam ali vendo uma questão simplesmente humana, para falar a verdade. Vamos proclamá-lo rei, vai ser o nosso rei. Não, Jesus, ele é mais do que rei. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Amém.